Eu estou orando para mim apressar as coisas, não consigo. Sobrou 10 mil. Gideão olhou, pá, a milésima parte daquele que tem do lado de lá. Jesus, Deus está de sacanagem comigo. Eu acho que ele não está entendendo, ele quer me entregar meu couro para o inimigo. Eu vou ter uma conversinha lá com a gente de São Pedro, né? Não, mas era Deus mesmo falando com Gideão. Gideão, fica esperto. Ô Senhor, tu quer que eu seja cortadinho assim e picadinho e faz os espetinho lá na brasa dos caras lá? Não tens dó da minha vida não? E a minha velha ela vai ficar viúva? Quem é que vai cuidar da minha velha? De abre o olho, meu Deus. Cruz credo, Ave Maria. Deus disse, calma, piá. Tu não sabe nada não? Eu vou te ensinar uma coisinha hoje. Tá bom, tá bom. Já que eu não valo nada mesmo, não sou nada para ti, então me judia bastante. Pois tu vai me levar mesmo? Não sei onde vai me jogar, se no céu ou no inferno. Fica, eu sou teu. Me usa. Abre meu ouvido, meu entendimento para me crer. Estou brincando, mas é verdade. E Deus disse, pá, então vou fazer mais um testezinho contigo. Papi, não faça assim comigo, papi. E Deus manda que Gideão ande no caminho de 3 dias. Ou seja, se vão para o deserto, 3 dias, uma marcha pesada, como no exército, né? Já serviu o exército, a coisa é pesada. O chefe vai na frente, mas ele andou aquele trajeto, ó, ele tá. E Gideão disse, Deus disse, Gideão, bota a turma na marcha pesada aí, ó, sem beber água, sem nada. E leva até o ribeiro d'água lá. O quê? Quantos? 3 dias, Senhor? Sem beber água, sem comer, sem nada? Tu tá me judiando, papi. Não, Gideão, tem coisa boa para ti. É melhor obedecer. Tá bom, papi. Rapaziada, nós vamos fazer um exercíciozinho físico aí, ó. Nós só vamos até ali e vamos voltar. E Deus quer, né, dar surpresa para nós. E aí saíram, né, marchando, não pensando onde eu parar. Gideão, para, seu desgraçado. Tô cansado. Deus manda aí. Se quer ficar, fica, mas Deus tem coisa boa para lá. Eu não posso ficar porque eu vou morrer de sede, então vem se arrastando. Mas vem. E Deus disse, olha, lá tem um ribeiro. Aquele que pegar a água no ribeiro e fazer que nem um cachorro, ele pegar a água com a mão e levar na boca, e não molhar os seus pés, aquele tu separa para mim. E Gideão, Deus deu força para Gideão para chegar primeiro. Tu bebe um bolinho d'água antes do primeiro, mas tu conta. Irmão, um exército de 10 mil homens seco de sede. Imagina quando eles viram água. Se eles corriam, e Gideão, não sei como é que ele fez. Não sei se ele deu uma instrução, não podia dar instrução, porque naquela hora, quem é que vai guardar a instrução de Gideão? Então, um chegava, pegava água assim, água limpa, e bebia e ficava olhando do lado, para cá e para lá. E não botava os pés na água para não sujar, porque ele sabia que outros que vinham a meio dia de viagem, cansados, mais velhos, mais fracos, eles iam tomar da mesma água, então ele não sujava com os pés. Ele tomava a água e ia descansar. Enquanto isso ia chegando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas depois de 3 dias de marcha pesada, dá uma distância. Mas tinha um que chegava assim, ele nem tomava água. Eu quero me refrescar. E se jogava na água. E tomava um banho e tal. Quando o outro voltava, a água estava uma lama. Isso está escrito na Bíblia, só que você não lê a Bíblia. Estava uma lama. Então ele tinha que escolher lá atrás, aonde tinha uma água mais fresca ou para cima,
Aquilo ali estava virado. E vamos dizer que fosse uma lagoa pequena, uma nascente pequena, aonde o cara ia tomar água, ou tomar aquele lodo, ou ia continuar. Sabe o que Deus estava dizendo para Gideão? Que aquele que chegava, ele tinha que ter o cuidado daquele que vinha lá atrás, daquele que chegava e tomava água olhando para um lado, ele tinha vigilância contra o seu inimigo, tinha o seu coração na guerra, ele estava preocupado mais com os outros do que consigo mesmo, ele tinha cuidado de não pisar na água, não sujar, porque vinham outros com sede. Conhecimento, irmãos, não é só para si mesmo, é para transmitir para o outro. Aí ele disse: separa para mim, Gideão, esses que tu entende, não é que é? E sabe quanto sobrou? De 10 mil, tinha 32, ficou 10. Às vezes lê a Bíblia, não para ruminar. Dos 10, sabe quanto é que sobrou? 300. 32 mil que veio no começo. Só 300 sobrou. 9.700 Gideão disse: vocês vão para casa. Deus falou comigo agora que vocês podem ir para casa. Eu disse para o meu pastor, para alguns pastores, disse: pastor, nem todos que estão em cima do púlpito são teus. Tu pode botar eles à prova. Enquanto você está dando uma oportunidadezinha, estão falando um montinho de abóbora, estão aí, mas eles são convencidos, mas não convertidos. Ô, irmão José, isso é o meu amigo, então fica com os teus amigos, mas eu vou continuar a minha linha de raciocínio. Passar um ano, 2, 3, que aquele obreiro estava ali, ele chegava para mim e disse: irmão José, aquilo que você me falou no começo, você estava certo. Pois então, você está aprendendo ainda. Entende? Você está aprendendo ainda. Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E aí a igreja dividida como está, porque eu sou desse, eu sou daquele. O que Paulo disse? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Entende o que é? Tinha divisão desde o começo. E quando Jesus vem buscar a igreja, vem buscar um povo seu zeloso, especial e de boas obras. Boas obras. E aí Deus fala com Gideão: Gideão, fica aí, oferece o teu sacrifício, descansa os teus soldados, os 300. E eu vou te dar as diretrizes de guerra. E aí você vai lá em Juízes, se não me foge a mente, é o capítulo 6, até vou olhar para ver se é 6 de Juízes mesmo, para você não marcar em vão. Mas você tem toda a liberdade de pegar a tua Bíblia em casa, porque eu estou dando aula para tantos novos convertidos como para os obreiros, aqueles que são humildes e querem aprender a palavra de Deus, com toda humildade. Agora eu estou falando só para o pastor José. Juízo, falei, né? 6, né? Vamos ver se é. E às vezes, irmãos, eu também posso esquecer, entende? Já estou com quase 70 anos. E às vezes eu esqueço. No capítulo 6, no capítulo 6, né? Gideão, o anjo fala com Gideão.
Ali fala de Gideão, não vou ler tudo. Gideão sobre os medianitas, né? Eu não estou enxergando aqui. Aí a única passagem que fala assim. Meu Deus. Os midianitas. Gideão oferece sacrifício, Gideão estendeu as mãos e ele tem a chamada. Pai seja contigo, eu te fico, Senhor, voltar. E disse Gideão, Deus com a de livrar Israel. No capítulo 7, eu sabia que não estava muito longe. Capítulo 7 de Juízes. Nossa, eu disse que às vezes a gente pode errar por um, né? E Gideão deu as diretrizes de guerra com seus 300. E Gideão venceu a guerra. Daí é contigo. Amém? Por causa disso, pela união e a obediência à palavra de Deus que Deus deu a Gideão, eles venceram a guerra. 300 só. Com que eu livrarei Israel? Com aquilo que tens nas mãos. E o que tenho nas mãos, Senhor? Uma tocha acesa, um cântaro vazio, entende? E uma buzina. Presta atenção. Tocha acesa, símbolo do Espírito Santo no coração. Cântaro vazio, um coração vazio das coisas do mundo. E buzina nas mãos, poder de falar, de orar, de alertar. Sabe o que Deus fez? Para você que não tem habilidade nas escrituras, porque eu estou ensinando pessoas que ainda nem sabem onde está o livro de Juízes ou tal, então não estou humilhando ninguém, mas é uma sinceridade. As três coisas, Deus deu as diretrizes de guerra. Se lembra lá atrás quando o povo de Israel entrou na terra prometida, que manava leite e mel, e pararam num lugar chamado Gilgal, e Deus disse, aqui é o lugar do conselho, e Deus disse assim, vocês ficam aqui 7 dias, até que no 7º dia eu desço sobre vós e oriento o sacerdote orienta vocês como vocês devem vencer a cidade de Jericó. Daí eles rodearam, Deus deu as diretrizes de guerra para o povo de Israel, e ali não foi Gideão, foi Josué, rodeia 7 vezes, na 7ª vez no 7º dia vocês rodeiam 7 vezes o dia só, um dia por semana, e no último dia 7 dias, e os muros vão ser destruídos. O povo de Israel tinha essa habilidade, irmão, antes de casar, antes de comprar uma terra, antes de fazer um negócio, um carro, ore a Deus, espere 7 dias. É um segredo que eu tenho com meu Deus. Minha mãe dizia o que é para vir para as minhas mãos virá. E aí vai fazer um negócio. Deus prepara um negócio nas tuas mãos. Mas outro vai comprar? Não, outro vai passar 14 como passou. Que eu tinha um terreno para comprar. Passou 14. Eu fiz a proposta. Eu tenho só esse tanto aí. E não adianta eu esticar as pernas maior que o passo maior que a perna, porque eu vou ser prejudicado e você também. Eu tenho tanto e pronto, não adianta. Nem vou de atrás do outro. Não vou fazer empréstimo, nem pedir de um amigo, nem botar minha família em jogo. Entende? Por causa do teu negócio. Eu me interesso, mas a minha família, o meu crédito está em primeiro lugar. Não vou dar o passo maior que a perna. Passou. 14. No fim, na outra semana, nem contei se deu uma semana ou não, eu já tinha esquecido, já estava tendo outro negócio conveniente para mim. Ô Zé, como é que tá, meu amigão? Tudo legal, beleza? Tá? Vendeu essa terra, deu certo negócio contigo lá com o cara que fez uma proposta. Cara, eu ia entrar
o cara fez uma proposta para mim, eu pensei que era boa, e fui lá e fiz negócio com ele, e no outro dia eu vi que não era certo, eu fui lá e desfiz, deu um bicho, cara, para me livrar. O cara era um safado. Ia dar uma entrada, ia me dar um outro carro, o negócio, o carro estava com o motor fundido, e eu ia ter que gastar o dobro do que eu... O cara, olha, ele era meu amigo, mas eu acho que deixou de ser. Porque quase que pegamos no pau. Nem sei o que. Mas é assim, Zé. Aquela tua oferta está de pé? Está. Tranquilo. Eu disse para você, irmão, você foi apressado, comeu, quase comeu cru, né? Não, Zé, eu sei que tu és meu amigo. Agora eu entendi o espírito da coisa. Eu não vou te prejudicar, vou perder um pouquinho, mas não perco tudo. Eu fiz o negócio. Esperar em Deus. Deus sabe que nós precisamos, irmãos. Meu Deus, eu não saio desse versículo, Jesus, me ajuda. Entende? E Deus deu as diretrizes de guerra para Gideão. E vocês vão de noite. E vocês vão com a tocha acesa. Mas o cântaro, em cima da tocha. De maneira que essa tocha ela não pode clarear lá. Ela só clareia os pés de vocês. Leva abaixadinho, porque estão tudo dormindo. Eles não enxergam na ondulação do deserto. Se você levar a tocha lá em cima, eles de longe vê lá atrás. Fica esperto. Esconde, ao invés de fogo na alma, no espírito, a unção, a revelação. Esconde devagarinho, quietinho. O que Deus faz, o diabo não precisa ficar sabendo. Eu aprendi isso com a minha mãe, que não sabia nada da Bíblia, nem ler e escrever, nem um dedo não podia botar assim para digitar dela, tadinha. Mas ela me deu lições de vida que nunca esqueci. Então vai assim, Gideão. Ensina esses 100, esses 300 que tem. E mais uma coisa, Gideão. Reparte esses 300 em 3 grupos. E vocês se espalham. E rodeiam o acampamento. Agora forma em forma de triângulo de novo. Se lembra de hoje que eu falei sobre o olho de Horus? Não tem nada a ver com isso aí, mas em triângulo, um chega daqui, esse aqui está vendo aquele de lá. O que chega daqui, esse está vendo aquele de lá. O que chega daqui, esse está vendo aquele de lá. De maneira que um está enxergando 2 e outro está enxergando mais 2, os 3 trabalham em conjunto. Agora você bota na tua cachilota. 300 homens, vamos dizer que o acampamento deles era um círculo bem grande, 300 homens, de 100, a distância de 100 metros cada um. Olha o ângulo que vai abrindo, entende? E eles vão se aproximando, não demora, eles estão, vamos dizer assim, a 50 metros um perto do outro. Estão rodeando, todos eles estão dormindo no sono da negligência, os soldados. Já umas 3, 4 horas da manhã, o inimigo não veio até agora. Ele não vem porque o deserto é longo, é longe, não vou ouvir o tropé dos cavalos, o relinchar dos cavalos. Eles dormiam. 300 gideões foi chegando perto. Quando estão bem perto, vocês gritam por Josué, por Gideão e pelo Senhor dos Exércitos. E vocês levantam a tocha e quebram a tocha. Eu vou me ater aqui porque é ensinamento bíblico, às vezes ler a Bíblia não tem interpretação. E quebram a tocha. E gritai bem forte, por Gideão e Israel. E os inimigos todos se acordaram, e quando viram aquelas tochas acesas, sabe o que eles interpretavam? Que cada tocha acesa, uma tocha acesa simbolizava
um general ou um centurião, que atrás dele tinha mais 100 soldados. Então, 300 vezes 100 dá 30.000. Entendeu a trajetória de Deus para vencer o inimigo, entendeu ao poder da união, que um reino dividido contra si mesmo é devastado. Se eles não tivessem aceitado o conselho de Gideão, quietinho, sem uma espada, sem um arco, sem uma lança, uma tocha acesa, um cântaro vazio e uma buzina nas mãos. Por Gideão, Israel, e 300 tocando a buzina, isso me dá até um arrepio que eu não tenho a buzina na mão. Imagina uma noite, irmãos, e aquela claridade ao redor das tochas, e o inimigo se acordou tudo apavorado, pegou a espada e espada daqui, espada lá, espada daqui, e onde que ele via as tochas lá, e eles paradão, nossa, cara, por Gideão, Israel, da glória. E os inimigos se mataram tudo a si mesmo. E eles vamos esperar clarear o dia, e apagamos nossas tochas, vamos ver só. Deu para entender como Deus é misericordioso? Deu para entender se as igrejas evangélicas fossem unidas no Brasil e no mundo? E daí tu briga, seu tombo. Eu sou da Assembleia de Deus. Eu sou da Deus Amor, irmãos. Se o membro sair dali, era assim, agora não, porque a igreja Deus Amor morreu. Isso acabou. Davi Miranda, irmãos, morreu, não tenho nada contra ele, mas ele não aprendeu. É o consagrado homem de Deus. E se eu falar de Davi Miranda, tem gente que vem diz que eu estou endemoniado. Você é capaz de dizer. Eu não vou negar que ele não foi um homem de Deus, mas faltou alguns detalhes. Ele não preparou pastores, porque ele era um centralizador. E o dinheiro era só na mão dele. E nenhum pastor tinha salário. Era tudo voluntário. Então, de maneira que ele recebia bilhões. E entrava só na conta dele. E foi um dos primeiros homens no Brasil. Não o primeiro, porque eu acho que o primeiro foi o... Deixa eu dizer para ti. Isso é verídico. Pode procurar aí. Os documentos que estão ali lavrados em cartórios e tal. O primeiro grande latifundiário no Brasil era, agora não é mais, de 88 para cá, perdeu, porque o Brasil se tornou um país laico. E as terras da Igreja Católica, eu acho que a maioria da parte, não sei se é do governo. Esse governo não tomou dela, porque está registrado no Vaticano. Se não estiver registrado no Vaticano, eles não têm nenhuma propriedade aqui. Isso é a lei do latifundiário. Primeiro era a Igreja Católica. Por causa disso montaram a pastoral da terra. Sabe por quê? Porque daí aqueles invasores que existiam no tempo de Lula não entraram porque era pastoral da terra, porque muitos que eram comunistas também eram católicos, e como tem muito comunista também, petista, vamos dizer assim, que também são evangélicos, tem até pastores que são evangélicos, são petistas, e não sabem o que estão fazendo, em que merda estão enfiando o nariz, português bem claro. Primeiro latifundiário é a Igreja Católica. O segundo latifundiário, quando eu digo latifundiário, é dono de propriedades, de terras. Diz para mim se não é a Igreja Católica, em toda cidadezinha tem igreja. Deu para entender? Agora você entendeu. Então não estou pregando mentira, não estou inventando não, né? Não.
Isso eu concordo. Amém. O segundo grande latifundiário dentro do Brasil, sabe quem é? Eu acho que ainda está vivo. O chamado Delfim Neto. É que você não estudou economia, você não sabe nada, você é um tapado. E também eu estou falando para aquelas pessoas que estão me contradizendo, entende? Agora, se por falta de conhecimento, não quer dizer que você é ignorante, não. Você não teve a oportunidade de estudar. Eu louvo a Deus, que Deus me concedeu essa oportunidade e hoje estou aqui podendo passar essa oportunidade para os irmãos. Amém? Não me entenda mal. Não me entenda mal, irmãos. Meu objetivo não é humilhar ninguém e nem desprezar ninguém. Às vezes eu falo algumas coisas meio pesadas e eu estou tentando me corrigir em nome de Jesus. Minha esposa ouviu e disse: meu esposo, você é meio... Eu vou tentar amenizar um pouco. Entende? A minha índole não é machucar ninguém, mas é auxiliar a igreja do Senhor e todos os que estão me assistindo. Me perdoe em nome de Jesus. Eu estou pedindo perdão pelas minhas colocações. E Deus sabe, conhece meu coração. E depois vem os grandes milionários brasileiros. E um dos grandes milionários que nunca, assim, como é que dizer, não declararam o imposto de renda, um dos grandes, não sei se é 30, ou se é 100, ou se é 3, não sei, que eu não fui pesquisar, mas tem. Um dos grandes era o Davi Miranda. Mais de 300 processos, não estou falando, irmãos, não, estou falando uma realidade. Mas eu cheguei até aqui porque ele não era unido com outros pastores e ele não consagrava pastores, ele era centralizador principalmente no dinheiro. Tinha revelação de tudo que Deus me revela, não nego o dom que havia nele, mas só que Deus nunca revelou para ele que o dinheiro que ele tinha era para construir igrejas. O Davi Miranda não tem uma igreja, só sede mundial, e todo mundo tinha que ir lá pelo menos uma vez por ano. É um só Deus, um só batismo. O batismo da igreja Deus é Amor é só lá, não pode ser na cidade de origem. E os coitadinhos que não têm passagem para ir, ficam sem ser batizados e nunca tomam Santa Ceia, a não ser que o presbítero local, ele batiza escondido deles lá, porque agora mudou tudo, né, Deus é Amor. Agora caiu o império quando ele morreu. Mais de 300 processos na Polícia Federal porque nunca declarou imposto de renda. Eu não sei o que as suas filhas fizeram e os seus genros, da fortuna que ele tinha e como conseguiram declarar toda aquela fortuna que ele tinha. Não estou criticando, estou falando a verdade. E a minha maior paixão, irmãos, que os membros ali da Igreja Deus é Amor são pessoas que oram, são pessoas que são fiéis a Deus, são pessoas que têm o uso e o costume, conforme as diretrizes da igreja, a regra da igreja, o estatuto da igreja. Aqui o homem não pode raspar o bigode, tem que parar. Meu Deus, 29 minutos já. Já vou encerrar essa questão do Deus amor. Aqui o homem pode. Então, são tantas regras que não é isso que vai levar a pessoa para o céu. E mais um detalhe para me terminar a minha linha de raciocínio. E os obreiros dizem assim: e se você sair daqui, você vai para o inferno. Se você sair daqui, você não tem salvação. Você vai se desviar. Quando Davi Miranda morreu, irmão, foi graças a Deus. Acabou-se essa doutrina. Eu conheço um pastor que correu, pelo menos aqui, os países vizinhos aqui, quase todos, pregando. Eu dou até o nome dele e hoje ele ainda continua sendo pastor. Sabe o que aconteceu com o meu amigo, esse pastor que mora ali no Rio do Sul?
ele desobedeceu uma ordem do Davi Miranda. Sabe qual foi a desobediência dele? Porque a um só Deus e um só batismo, ele tinha que levar todos os batismandos de Rio do Sul lá em São Paulo. E era tudo gente pobre, a igreja Deus e Amor não ajuda com um centavo. Quer fazer a obra? Faz com tua própria força. Eles não ajudam com gasolina, eles pagam a despesa das igrejas que são tudo alugadas, tudo aquelas coisas velhas, garagem, porque o aluguel tem que ser baratinho. Eu acho que tem até um tanto de aluguel, não me lembro, mas final, conforme o número da igreja é o valor do aluguel. Cada vez que faz oferta na igreja, tem que ofertar e tem que dizimar, porque se tu não dizimar, tu não toma Santa Ceia, tu vai para o inferno. Eu estou falando a verdade, irmão. Estou falando a verdade. Não é mentira, não. Eu tenho parentes na Deus é Amor, presbíteros, homens consagrados a Deus, pastores que são consagrados a Deus, mas caíram na armadilha do diabo, no laço do passarinheiro. Está aqui, ó, R$10 hoje de oferta. Tá? R$10 de oferta, uma igrejinha pequena. E todo mundo tem que dar oferta. Ele fica lá olhando. E daí vai 6 assinaturas de 6 testemunhos que entrou R$10 de oferta. Se faltar uma assinatura, não manda porque não recebe. Tem ladrão no meio, tem Judas no meio, tem Acã no meio. E se você não der o dízimo, você não tem participação nem do círculo de oração, nem da Santa Ceia. Eu sou testemunha disso, eu não estive lá, mas tenho tanta experiência com irmãos ali. Esse pastor, sabe qual foi o pecado que ele cometeu? Ele chegou lá e foi sozinho, não levou uma caravana, porque eles não pagavam a viagem, uma viagem da cidade de origem até São Paulo, eu sou São Paulo. E o que você está fazendo aqui, seu rebeliado? Ele foi se justificar com o Davi Miranda. Davi Miranda não sabia nem o nome dele, nem da cidade de origem. Mas ele queria expor lá para a sede mundial, um batismo com tantas mil almas e tantos obreiros, porque não eram pastores. O que estás fazendo aqui, seu rebeliado? Volta para a tua terra, tu não serve para ser pastor de hoje em diante, você não tem nada contigo. E ele veio lá de São Paulo, irmãos, pagando a sua viagem, chorando, entrou em depressão, quase morreu. Eu fui lá visitar esse pastor. Fui 3 vezes visitar ele, porque um sobrinho dele disse, pastor José, vai lá visitar meu tio. E depois um genro dele também pediu, vai lá visitar meu sogro. Um não sabia do outro que tinha pedido para mim, porque ele vai morrer no fundo da cama. Está dentro do quarto trancado lá. E eu fui lá visitar esse pastor. Chorei com ele. Chorei, irmãos. Disse, pastor, vai lá e eu vou cuidar das tuas feridas. Nunca fui a única pastorear, sabe por quê? Porque era outra denominação. Eu estava na Assembleia de Deus e ele era oriundo da Deus e Amor. Tinha medo de cometer um pecado diante de Deus e se desviar. Mas estava lá. E depois ele abriu mesmo uma sala com outro título de igreja e ele está pastoreando o rebanho que Deus colocou nas mãos deles. Viu o que é isso? A divisão? O que traz a divisão? É isso que o diabo gosta. É isso que o diabo quer. Divisão, briga e desamor, fandango, trago, mulher. Deus abençoe. Vou tomar um cafezinho em nome de Jesus daqui a pouco.